Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 15. Fica na página 1260, para quem tem a Almeida Corrigida Fiel, que é a Bíblia da nossa igreja. Então, a página 1260, segundo aos Coríntios 9, versículo 15. É um versículo curto, mas, como toda a palavra de Deus, basta uma palavra para ser muito preciosa, e este versículo 15 é também muito precioso. E diz: graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 15. E o tema da nossa mensagem hoje é Natal, gratidão a Deus pelo seu dom inefável. Nós temos estado aqui neste mês de dezembro com um foco muito especial sobre a encarnação, sobre a vinda ao mundo do nosso Salvador. E no passado domingo nós tivemos um culto, como sempre temos todos os anos, um culto de maior celebração da vinda ao mundo do nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje vamos também meditar um pouco mais nesse acontecimento único na história da humanidade. Devemos pensar com muito cuidado sobre aquilo que aconteceu há 2000 anos, que realmente foi algo único, que nunca ocorreu, nem nunca mais vai ocorrer, que é pensarmos nesse Deus que é Espírito, entrar no nosso mundo na pessoa do Filho, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, Deus chama-nos ao entendimento disso que ocorreu. E por isso o Natal, no seu verdadeiro sentido, é gratidão a Deus por esse dom inefável, como Paulo diz aqui aos Coríntios. E possivelmente não haverá melhor altura do ano, não há melhor época para nós sermos agradecidos do que, se calhar, esta altura do Natal. E porquê? Porque nós, nesta ocasião, nós celebramos o dom, a dádiva de Deus, não apenas a mim, não apenas a ti, mas a dádiva de Deus a toda a humanidade. E Natal pode ser resumido numa só palavra, que também está nas Escrituras, que é Emmanuel. Deus conosco, Deus com um de nós, Deus entre nós. E aqui nós nunca devemos esquecer que não há nenhuma indicação de que Jesus tenha nascido no mês de dezembro, e muito menos no dia 25. Deus não nos deu essa data. Há uma ideia, por alguns acontecimentos das Escrituras, temos uma ideia da altura do ano em que terá sido. Pois há muito debate que se deve celebrar o Natal, não se deve celebrar o Natal, porque a Bíblia não fala no Natal, enfim. Nós temos isso tudo em consideração e o que fazemos podia ser em dezembro, podia ser em março, podia ser em agosto, mas dar graças a Deus porque Ele nos enviou o Salvador deve ser feito em qualquer ocasião. E eu acho que os crentes e a Igreja não seria sábia se não aproveitasse uma ocasião em que o mundo fala no Natal, sabemos nós, à maneira de cada um, e nós ficamos calados e não dizer nada. Sabedoria é, como o apóstolo Paulo dizia, aproveitar todas as ocasiões para dar testemunho de Cristo e dizer: olha, mas o que é o Natal? Já viu luzes e festa e família que se junta e hinos e cânticos? E então nós podemos e devemos aproveitar e dizer: olha, na verdade, o que aconteceu foi isto que diz a palavra de Deus. E damos testemunho do Evangelho. É o que nós estamos a fazer, sem entrar em polémica nenhuma de que Natal é em dezembro e é no dia 25, porque de facto sabemos que não terá sido assim. Portanto, nós devemos ser gratos a Deus pela vinda ao mundo do nosso Salvador. Nós, por um lado, sabemos muito bem que esta celebração
da encarnação, do nascimento, da vinda do Filho de Deus ao mundo há mais de 2000 anos, tem sido transformada até de uma maneira triste, muitas vezes num truque comercial para vender, aproveita-se o Natal para vender muitas coisas e ganhar dinheiro. Também se transforma a altura do Natal muitas vezes apenas na festa da família. É uma altura para a família se juntar. Natal é a família que se junta. Ou centrar tudo no Pai Natal, com o seu trenó cheio de prendas, que vai entrar pela chaminé e depois deixa lá umas prendinhas e vai visitar as chaminés todas do mundo inteiro. E então as atenções do mundo centram-se nisto e se não tivermos cuidado, nós como crentes, então podemos cair no mesmo erro e passar esta ideia de Natal às gerações que estão à frente. E por isso, infelizmente, o que é que acontece muito nesta altura? Que o maravilhoso objetivo da encarnação é esquecido, é ignorado. E as implicações eternas, o que é que significa? O que é que significou o nascimento de Jesus? Muitas vezes também fica desconhecido para o mundo. E esse mistério profundíssimo da encarnação de Deus também não é compreendido. Mas nós, como crentes e como filhos de Deus, que somos, pela fé em Jesus, nós temos o dever de discernirmos a verdadeira natureza do Natal. Como crentes, devemos conhecer verdadeiramente esse dom de Deus, que foi Jesus Cristo, e sermos gratos ao Senhor. E darmos testemunho do que é verdadeiramente o Natal, que significa nascimento, que foi a vinda ao mundo do Salvador. Por isso Paulo escreve aqui, graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Vamos então, por alguns instantes, abrir no livro que está a seguir, segundo aos Coríntios, que é Gálatas, e em Gálatas capítulo 4, vamos aqui pensar algum tempo numa passagem que também é conhecida, Gálatas 4, versículos 4 e 5. E então chamo a vossa atenção para Gálatas 4, versículo 4, e veja o que é que Paulo escreve aí. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então essa expressão, vindo a plenitude dos tempos, o que é que quer dizer? Quer dizer que Deus, o Deus eterno, o autor e criador de todas as coisas, Deus tem o seu tempo próprio, o tempo que é dele. Deus tem o seu relógio. E por isso essa vinda de Cristo que foi prometida ao longo dos séculos pelos profetas, começou lá até em Gênesis capítulo 3. Essa vinda que era esperada pelo povo de Deus, o povo de Israel, não foi acidental, quer dizer, não foi por acaso, mas foi, como diz aqui, por determinação de Deus. Foi a programação divina. E esse Messias manifestou-se, encarnou, vejam, no momento exato. Como diz aqui, vindo a plenitude, ou seja, quando se completou o tempo que Deus achou que era o tempo indicado no seu programa, no momento exato estabelecido pelo Pai, vejam aí o versículo 2. Mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Paulo está aqui a falar de um outro assunto, mas diz até ao tempo determinado pelo Pai. Então, no tempo determinado pelo Pai, por Deus, na plenitude dos tempos, o que é que aconteceu? O Filho de Deus nasceu no nosso mundo. Então o sentido destas palavras é muito importante. Vindo a plenitude dos tempos, quer dizer, o momento exato, o momento de Deus. Quando Deus, na sua sabedoria,
quando chegou o momento que era aquilo que Deus achava que era o melhor, Deus trouxe luz a este mundo em trevas espirituais. Deus mostrou a sua graça com a chegada do Salvador. E estas palavras, aqui de Gálatas 4, chamam a atenção para a importância deste acontecimento. E há aqui dois aspectos importantes neste versículo 4. Vejam, vindo a plenitude dos tempos, quer dizer, quando Deus achou que era o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus enviou seu Filho. Ele não veio antes, nem veio depois. Houve uma altura em que Deus disse, é agora. Deus enviou, Deus mandou o seu Filho. E aqui temos duas lições importantes. Primeira, a divindade desse que nasceu entre nós. Esta expressão é uma grande lição para a Igreja. Porque fala aqui, ao dizer Deus enviou o seu Filho, apresenta aqui a divindade de Jesus, fala da sua pré-existência. Deus enviou alguém que já existia. E a palavra de Deus diz que essa pessoa que existia era o Verbo e que era Deus. Era eterno. Ele existiu sempre. E vemos aqui uma missão para esse que veio ao mundo. Deus enviou o seu Filho. E esse Filho eterno recebeu de Deus uma missão que ele aceitou e por isso ele encarnou e nasceu entre nós. Deus enviou o seu Filho. E esta expressão Filho fala da divindade de Jesus Cristo. E porquê? Porque aponta para a natureza, para a essência de Jesus, que é igual ao Pai. Vamos pensar nos pais que têm filhos. O nosso filho tem a mesma natureza que nós temos como pais, não é? Nós somos humanos, temos a nossa natureza humana e o nosso filho tem a mesma natureza, é igual a nós. Quando se fala do Filho de Deus, quer dizer que esse Filho é da mesma essência que o Pai, da mesma natureza que o Pai. Tanto que, no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 18, os judeus queriam matar e apedrejar o Senhor Jesus Cristo porque ele se apresentava como Filho de Deus. E lemos lá, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Portanto, esse que na plenitude dos tempos foi enviado, o Filho de Deus, é Deus. Fala aqui da sua divindade. Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Quer dizer, ele veio com uma missão, por isso encarnou no nosso mundo, para nos remir, para nos salvar. Deus enviou, diz o apóstolo João no capítulo 3, versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Portanto, quando nós olhamos para esse acontecimento, desculpem, há 2000 anos, o Filho nasceu ali, este versículo aponta para a sua divindade. Depois, também temos outro aspecto da pessoa de Jesus, que é a sua humanidade. A sua humanidade. Porque diz aí o versículo 4, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Então, depois de falar da sua divindade, agora está a falar da sua humanidade. Porque ele nasceu de uma mulher. Quer dizer que nasceu, esse Deus que era Espírito, assumiu aqui a forma humana. Ganhou corpo como qualquer um de nós. O Filho encarnou, nasceu de uma mulher virgem, como nós sabemos. Então pensem só
neste milagre, que é Deus, o Deus eterno, nascer através de uma criatura que Ele criou. Será que nós conseguimos compreender isto? O Deus eterno nasce através de uma mulher virgem, uma criatura que Ele criou. Isto é um milagre sem igual. Um milagre parecido a este é o da ressurreição dos mortos do Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte. Então, quer o seu nascimento, pensar que naquele momento exato Deus é concebido ali no ventre de uma mulher, deixa a sua glória celestial, o Filho, e é colocado ali no ventre de uma mulher, onde ele se vai desenvolver como um feto, um bebê e um menino que nasce, nascido de mulher. É um milagre que nós não compreendemos. Assim como a ressurreição dos mortos, a morte é vencida pelo Senhor Jesus Cristo. Um milagre autêntico. O apóstolo João, peço desculpa, o apóstolo João diz-nos em João 1,14: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, esse Verbo, esse Deus eterno, ganhou carne e habitou e viveu entre nós. Isso leva-nos também para pensar no apóstolo Paulo, que escreveu aos Filipenses aquele texto que é conhecido, Filipenses 2, 6 e 7, que fala também da pessoa de Jesus. Ele diz lá que, sendo em forma de Deus, portanto fala da sua divindade, tomou a forma de servo e achado na forma de homem, diz o versículo 7. Então vejam, este milagre que é aquele menino que nasceu lá em Belém, era ele que era na forma de Deus, depois assumiu a forma de homem. Esse menino era Deus ao mesmo tempo e ao mesmo tempo era também homem, era pessoa, como qualquer um de nós. Deus perfeito e homem perfeito. Portanto, Natal nunca pode ser uma coisa muito simples que o mundo celebra ou que o mundo pensa. É como diz o apóstolo Paulo naquele versículo que já iremos falar melhor mais à frente. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Nós não conseguimos compreender totalmente. Então qual deve ser a nossa atitude? Só pode ser uma, é agradecer. Dizer, ó Senhor, eu não compreendo perfeitamente como é que isso é possível. Como é que foi possível? Mas uma coisa eu sei, eu só posso agradecer. E é isso que Paulo diz lá naquele versículo inicial que iremos ver daqui a pouco. Portanto, em primeiro lugar, Natal ocorreu verdadeiramente na plenitude dos tempos. Não foi um acaso, e nós já vimos aqui como Deus mandou um anjo a falar com Maria, depois outra a falar com José, e como todas as profecias se cumpriram quando na plenitude dos tempos, no tempo determinado por Deus. Depois, em segundo lugar, gratos então por esse dom inefável, esse dom que foi a vinda de Jesus Cristo. Isto para dizer o quê? Daqui, dos que estão aqui, quantos costumam dar coisas? Os pais estão sempre a dar, não é? Os pais estão sempre a dar. Mas nesta questão de dar, e há pais que dão, quem pode, dão coisas fenomenais, e há outros que dão coisas muito importantes, mas que são pequenas, mas não interessa. Vamos dando no dia a dia. Mas eu vou dizer o seguinte, nessa questão de dar, ninguém se compara, ninguém se pode equiparar a Deus naquilo que Ele fez, naquilo que Ele deu. Porque o seu dom maior, o maior dom de Deus, é impossível de ser descrito
até por palavras ou até pela nossa própria mente humana. Quer dizer, a maior dádiva de Deus não tem igual. Nada vai jamais ultrapassar essa maior dádiva de Deus, que foi a vinda do seu Filho, a vinda do Salvador. Nada nem ninguém poderá jamais ultrapassar Deus na questão de dar. E isto está aqui assinalado, nesse versículo inicial, está assinalado isso mesmo, e está destacado que ninguém poderá nunca, jamais dar mais do que Deus, que é aquela palavra inefável, que nós já iremos ver mais à frente o que significa. Irmãos, sabem qual é um dos pecados mais grosseiros da nossa era? É o da ingratidão. E sabem, nós às vezes sofremos muito por causa da ingratidão. E ficamos tristes, porque damos e continuamos a dar, e somos amigos das pessoas, e servimos, e fazemos mil e uma coisas, e às vezes não há gratidão, não é? E às vezes até recebemos ingratidão por aquilo que nós fazemos, porque os outros ou não percebem ou não querem agradecer. Então, e cada vez que avançamos mais na nossa era, maior ingratidão nós estamos a ver. Não agradecemos muitas vezes aquilo que recebemos. E sabem que no Natal, e hoje é noite de Natal, as famílias hoje vão juntar-se, hoje a festa é grande, o sentimento é grande, mas vamos lembrar do seguinte: é talvez no Natal que o mundo expressa a sua maior ingratidão a Deus, na forma como olha para o Natal. É verdade. Porquê? Porque o mundo vai voltar na sua celebração do Natal, não se preocupa, nem pensa naquilo que Deus fez e que o mundo está a celebrar. O apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 21, ele diz lá que o mundo é ingrato, que o mundo volta as costas a Deus, ignorando o propósito de Deus, principal na encarnação. Diz assim lá em Romanos 1, 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, olhem, diz aqui, afirma, o mundo, tendo conhecido a Deus, tendo sabido sobre a pessoa de Deus, sobre aquilo que Deus é e Deus faz, não o glorificaram como Deus. E a seguir diz, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, banalizaram tudo, e o seu coração insensato se obscureceu. Então o Natal é quando qualquer pessoa celebra o Natal sem olhar para o que é de facto o Natal, está a mostrar a Deus a sua maior ingratidão. Que é alguém ser incapaz de dizer, oh Deus, obrigado. Porque o Natal significa que enviaste o teu Filho para ser o Salvador do mundo. Como diz Paulo, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças, mas nos seus discursos lindos, bonitos, filosóficos, se desvaneceram. É tudo nulo. O seu raciocínio não tem nenhum valor quando não dão graças a Deus por aquilo que Ele realmente fez. Então, um bom retrato do Natal e dos discursos é, por exemplo, a mensagem dos políticos e às vezes a mensagem religiosa, que não foca nem está ali no centro, que Natal tem que ser agradecer a Deus pelo seu dom inefável. Irmãos, Natal é tempo de adoração. Eu posso dizer, o Natal é uma altura do ano que provavelmente deve ser a altura que mais toca o meu coração. Adoro ouvir os hinos de Natal, porque quando estou a ouvir a música que é linda, que é maravilhosa, estou a pensar naquilo que aconteceu, naquilo que as palavras dos hinos refletem.
Irmãos, Natal é tempo de adoração, é tempo de louvor e é tempo, sobretudo, da mais profunda gratidão a Deus. E o mundo não faz isso. Mas nós, crentes, temos de o fazer. É por isso que Paulo, naquele versículo de 2 Coríntios 9:15, ele começa por dizer o quê? Qual é a primeira expressão de Paulo naquele versículo, 2 Coríntios 9:15? Graças a Deus. Quer dizer, ó Deus, obrigado. Porquê? Ele diz lá, mas graças a Deus pelo seu dom inefável. Então estamos a chegar lá agora a este dom de que Paulo aqui fala. Que oferta divina é esta? Foi Jesus que encarnou e veio ao nosso mundo. Por isso nós, como crentes, temos de primeiramente expressar gratidão pela dádiva do Senhor Jesus Cristo. Como diz esse versículo que está aqui atrás, todos nós conhecemos de cor, se calhar foi o primeiro que aprendemos quando conhecemos a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu o seu Filho unigênito. Nós temos de agradecer esse grande dom de Deus e o seu grande amor para conosco. Cristo é então o dom de Deus, é a sua dádiva, é a sua oferta. E é por causa desse dom que nós temos todos os demais dons. É em Cristo que nós temos a vida eterna, toda a bênção que vem de Deus. É por causa de Jesus que veio ao mundo. E Deus permitiu que o seu Filho se humilhasse e fosse humilhado. Permitiu que ele se esvaziasse e se assumisse como servo sofredor. Ele não veio ao mundo, o Senhor Jesus não veio para se exibir, para mostrar a sua glória e mostrar o seu esplendor que tinha. Não. Ele assumiu-se como servo de Deus, sofredor, carregou na cruz o pecado do mundo para nos poder resgatar. É por isso que Paulo usa aqui esta palavra única. Vejam, é uma palavra única. É exclusiva em todo o Novo Testamento. Inefável. É um dom inefável. Que palavra é esta, irmãos? O que é que quer dizer inefável? Paulo está aqui a dizer que esse dom de Deus, Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo, ele diz, é um dom que é indescritível. Não conseguimos descrever. É indizível, é inexprimível, é inexplicável. Então Paulo está a dizer, graças, obrigado, ó Deus, pela tua dádiva, por esse dom que é indescritível, que é indizível, que é inexprimível, que é inexplicável. O facto de Deus ter vindo até ao homem foi a atitude mais incompreensível, mais indescritível que já aconteceu. Foi Deus encarnar, fazer-se homem, mas continuar a ser Deus. Irmãos, Deus fez-se homem e continuou a ser Deus. E a profundidade desta verdade é tremenda. Porque através de Cristo, Deus dá-nos o perdão dos pecados. Só podia ser assim. Nenhum homem podia morrer por nós na cruz. Só Deus. Só Deus. Por isso, Jesus é Deus homem. Porque apenas assim o seu sacrifício podia ser um sacrifício que iria remir o nosso pecado e seria aceito pela justiça de Deus. E Paulo diz aqui que é um dom. Quer dizer, não é nada que nós merecêssemos. Não é que Deus tivesse olhado e dito, eles merecem. Eles merecem, eu vou mandar o meu dom, o meu Salvador, porque eles merecem. Acham que foi assim? Olha, lembramos do tempo de Noé, diz que Deus olhou para o mundo e só o entristeceu. É um dom, quer dizer, é uma dádiva gratuita que nós não merecemos. Isso significa graça de Deus. É um dom imerecido. E por isso, como é que se recebe como é que nós recebemos um dom que nós não merecemos? Com fé? Porque nós não estamos a ver o Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos para trás e para a palavra de Deus e cremos e confiamos.
E com fé nós dizemos, Senhor, eu aceito o teu dom. E agradecemos. Nunca pode faltar a gratidão. Porque diz Romanos 8,32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho, unigênito, único, poupou, antes o entregou por todos nós. Se ele fez isso, estejamos descansados, irmãos. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Por isso, irmãos, poderá existir um dom maior do que este? Quando eu disse há pouco, na questão de dar, ninguém ultrapassa Deus. Porque a dádiva de Deus é inefável, indescritível. Jamais será ultrapassada por alguém, por outra coisa qualquer. E quando esse Salvador das nossas almas encarnou, Jesus, houve alguns em Israel que creram. Não todos. Houve alguns que reconheceram aquele bebé como Messias, como o Redentor há muito prometido. Assim como hoje, também há muitos que compreendem o significado do Natal e agradecem. Será que tu compreendes então o significado do Natal e agradeces? Natal só se compreende quando Jesus recebe na tua vida um lugar prioritário. Prioritário. Como ele nos ensinou, o primeiro mandamento qual é? Amar a Deus acima de todas as coisas. Eu já disse aqui, mais que uma vez, que aquela palavra café, que todos nós conhecemos e gostamos muito, e os brasileiros, irmãos brasileiros também gostam muito de café, ajuda-nos a compreender aquilo que é o maior dever de nós como crentes, pensando em cada uma daquelas iniciais, café. Como o Senhor Jesus disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e acima de todas as coisas. Por isso o Natal só se compreende quando Jesus tem esse lugar prioritário na nossa vida. Porque João 1,12 diz aquilo que Deus faz a cada um de nós quando assim crê em Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. És feito, és feita um filho e uma filha de Deus. E para estes, então o Natal é a verdadeira celebração. Duradoura, de gratidão. Sabem quanto tempo dura o Natal para o mundo? Quanto tempo dura? 24 horas. Já pensaram? 24 horas. Amanhã ainda nos estamos a desfrutar das prendas e nos lembramos, ainda estamos a comer o resto do jantar do Natal. Mas depois... mas aquele que compreende o verdadeiro significado do Natal, que foi a vinda ao mundo do Salvador, não celebra apenas 24 horas, mas sempre. Vai celebrar no dia 27, no dia 28, no dia 1 de janeiro e em fevereiro, o ano todo. Quando mostra gratidão e compreende o significado do Natal. Irmãos, no Natal, Deus deu-nos o que Ele tinha de melhor. O que Ele tinha de melhor. Ele não deu qualquer coisa. Eu vou mandar um anjo. Vou mandar um anjo poderoso. Vou mandar um querubim. Um serafim. Um anjo glorioso que Deus tem. Não. Deus mandou a maior dádiva que Ele podia dar, o seu Filho. E por isso Tiago, no capítulo 1, versículo 17, diz: toda a boa dádiva, às vezes recebemos prendas que já, às vezes por engano, não é? Já passaram de prazo e até já não estão em bom estado. Olha, mas Deus não. Diz, toda a boa dádiva, coisa boa, todo o dom perfeito vem do alto.
descendo do Pai das luzes. E que dom foi esse? O seu Filho Jesus Cristo. Como diz 1 Timóteo 1,15, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Em conclusão, irmãos, voltando ao pensamento inicial da nossa mensagem, o que é que o Natal não é? Nem nunca será. Verdadeiramente. Não será a festa para alguém que entra por uma chaminé, numa festa que vai durar 24 horas, nem nada que se pareça com isso. Natal, verdadeiramente, é o dom de Deus, Jesus Cristo, que bate e quer entrar pela porta do nosso coração, como ele próprio diz em Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Há quem ache que este versículo não quer dizer isto que estou aqui a dizer. Pode até nem ter sido essa a intenção original. Nós vimos aqui na quinta-feira, por exemplo, que profecias bíblicas tinham um significado na altura, não é? Mas, porque é profético, tem outro significado no futuro. Então este versículo ajuda-nos a entender Jesus a dizer, estou à porta da tua vida, do teu coração e bato. Se ouvires a voz e abrires a porta do teu coração, da tua vida, e permitires que eu entre na tua vida, entrarei em tua casa, com ele cearei e ele comigo. Teremos comunhão. Uma comunhão que vai saltar para a vida eterna. Natal é Deus que encarnou em Cristo no momento exato, na plenitude dos tempos, nem antes nem depois. Natal é Deus que nasceu de uma mulher virgem e que veio trazer a salvação a todo aquele que crê nele. Como diz Gálatas, para remir, a fim de recebermos a adoção de filhos. E por fim, Natal é celebração. É adoração, é a expressão da mais profunda gratidão dos filhos de Deus a esse Deus homem. Graças a Deus, graças ao Pai, por esse teu dom inefável, que foi o Senhor Jesus Cristo. Glória ao seu nome. Amém.